Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receita deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer slice cakes, a queridinha do momento da confeitaria. Essas fatias de bolo que ficam simplesmente deliciosas, são super vendáveis e você vai ganhar muito dinheiro com elas. Bora conferir a receita? Vamos começar pelo nosso recheio. Aqui eu tenho uma panelinha de fundo grosso e nela eu vou adicionar uma lata de leite condensado, 395 gramas. E também 40 gramas de leite em pó. Estou utilizando leite ninho, 4 colheres de sopa. Vamos misturar muito bem esses dois ingredientes para não ficar gruminhos nessa preparação. Agora que está bem homogêneo, vamos agregar 200 gramas de creme de leite, uma caixinha. Misturo novamente e para finalizar 100 gramas de leite integral, 100 ml. Esse leite ele vai fazer com que o nosso recheio fique mais cremoso após esse brigadeiro gelado, tá? Ajuda bastante na textura. Pessoal, vamos utilizar aqui também 100 gramas de chocolate branco, uma barrinha, tá? Pode comprar aquelas barras grandes e picar da maneira que você preferir. O importante é ser chocolate mesmo. Eu vou deixar esse chocolate aqui do ladinho e vamos colocar mais no final da preparação, tá? Para evitar que esse chocolate se queime e fique numa textura mais aveludada. Vamos levar esses ingredientes da panela ao fogo e agora eu vou mexer aqui até o ponto que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, é fundamental mexer o tempo inteiro, tá? No fundo, nas laterais, nos cantinhos, para que não queime. E agora que ele está bem encorpado, olha, que ele reduziu, eu já posso entrar com chocolate. Assim ele vai derretendo aqui e também me ajuda a dar um ponto um pouco mais rápido, tá? Continuo mexendo sem parar até o pontinho. E olha que lindo que já está. Pode ver como ele fica firme, brilhante, como reduziu bastante. E esse aqui, olha, é o ponto correto. Eu vou pegar um pouco aqui na colher e vou despejar para vocês verem como ele cai, olha. Quando eu viro a colher, ele se solta em blocos, olha, ele vai caindo em pedaços. E esse é o ponto correto. Tá? Ele não pode escorrer da colher. O nosso brigadeiro já está pronto, eu vou virar em um pratinho para que ele possa esfriar. E agora eu vou tampar com plástico filme e vou deixar esse recheio esfriar totalmente para podermos utilizar. Enquanto o nosso brigadeiro esfria, vamos fazer a saborização do brigadeiro, vamos fazer a nossa pasta natural de maracujá. Aqui eu tenho a polpa de um maracujá grande, que está pesando aqui 160 gramas de polpa. O que eu fiz? Eu cortei o maracujá, retirei todas as sementinhas, polpas do meio e pesei. 160 gramas dela pura. Essa polpa eu vou colocar praticamente toda no liquidificador. Ó, vou deixar sobrar só um pouquinho aqui para misturarmos e ficar algumas sementinhas. E vou bater esse restante da polpa para que esse maracujá se solte das sementes e elas se quebrem um pouco. Aqui já tá bom. Agora eu vou passar aqui essa mistura por uma peneirinha de trama grossa. Eu quero ficar com as sementes menorzinhas, mas descartar um pouco delas para não ficar muito quantidade. Aqui eu já tenho minha polpa, vou adicionar o restinho que nós não batemos e agora é só reduzir essa polpa. O que eu preciso aqui? Retirar toda a umidade, eu preciso secar a água e ficar apenas com o sabor, com a fruta. Pode ver que aqui ela já engrossou bem, é isso que eu preciso. Aqui eu já não perco mais o ponto do meu brigadeiro, eu já não tenho perigo do meu recheio estragar, porque eu tirei toda a umidade, olha como ela tá grossa. E é isso aqui, eu vou colocar num potinho, vou cobrir também com plástico e vou deixar essa pasta esfriar totalmente para só então podemos agregar ela ao brigadeiro. E agora, enquanto eles esfriam, vamos ao próximo recheio. Aqui eu tenho 500 gramas de chocolate meio amargo. O que eu fiz? Eu dei uma cortada nele. Se você comprar em pastilhas, é mais fácil ainda. Eu coloquei aqui numa vasilhinha própria de derreter no micro-ondas. Vou adicionar aqui 250 gramas de creme de leite. É uma caixinha e mais um quarto de caixinha. Geralmente, pessoal, para essa textura, a cada 100 gramas de chocolate a gente usa 50 gramas de creme de leite, tá? Por isso dessa proporção.
E eu vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter por completo. E vou deixar aqui do ladinho 15 gramas de manteiga sem sal, uma colher de sopa, para finalizarmos essa ganache, e eu vou explicar e mostrar para vocês o porquê dessa manteiga. Então vou levar ao micro-ondas nesse primeiro momento por 1 minuto. Olha, como é bastante quantidade, olha, eu levei por 1 minutinho. E olha como já derreteu bem. E agora eu aproveito aqui esse calor mexendo bem para tentar diluir tudo. Pode observar que ainda ficou algumas pedrinhas de chocolate, então eu vou ter que levar de novo no micro-ondas. Vou levar agora por mais 30 segundos. E olha só como está bonita a nossa ganache. Com o próprio calor aqui, eu vou conseguir diluir esse restinho de chocolate, ó. Eu venho mexendo, mexendo, até que ele fique totalmente uniforme. Gente, olha que ganache mais linda. E nesse momento eu vou adicionar a manteiga. Como ela ainda está morna, ela vai se derreter aqui e se incorporar ao meu chocolate. Ela vai dar muito mais brilho, viscosidade, textura nessa trufa pós-gelada e faz toda a diferença, tá? Olha como ela vai ficando aveludada. Então agora eu mexo aqui até essa manteiga diluir por completo. E olha que linda está a nossa ganache. Aqui da mesma forma você pode cobrir com plástico ou uma tampinha e deixar ela esfriar em temperatura ambiente totalmente para poder utilizar. Com o nosso recheio todo pronto, vamos à massa. Aqui eu tenho 120 gramas de água quente, 120 ml. E eu vou adicionar 15 gramas de cacau em pó, 1 colher e meia de sopa. Essa água quente vai facilitar a diluição desse cacau, geralmente fica muitos gruminhos, tá? Então eu já faço esse processo aqui antes para ficar mais fácil de incorporar a minha massa. Já está bem uniforme, vou reservar para darmos sequência. Aqui na planetária eu vou adicionar 180 gramas de ovos. A quantidade vai depender do tamanho dos seus ovos, de 3,5 a 4. O meu aqui eram bem pequenos hoje, então deu 4 ovos, tá? Vou adicionar aqui juntamente 180 gramas de açúcar cristal, 1 xícara de chá menos 1 colher de sopa. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml, então é uma xícara não cheia. Vou misturar esses dois ingredientes aqui e vamos bater até essa mistura ficar branca, leve e homogênea. Aqui já está bem cremosa, vamos adicionar o cacau com a água que deixamos separados. E também 45 gramas de óleo, 4 colheres e meia de sopa. Aqui já está tudo bem homogêneo, vou retirar o globo aqui para podermos adicionar os outros ingredientes, que são 180 gramas de farinha de trigo, 1 xícara e mais 1/3 de xícara. Sempre peneirar a farinha para bolo, pessoal, não é por conta de impurezas, mas para oxigenar ela e deixar o bolo mais leve. E agora vou voltar com o globo aqui para podermos misturar essa farinha. E eu vou bater apenas o suficiente para homogeneizar, tá? Quando a gente quer um bolo fofinho, airado, a gente não manipula, não desenvolve o glúten. Então, quanto menos bater a farinha, melhor. E para finalizar, 12 gramas de fermento químico, 1 colher de sopa. Misturei tudo muito bem aqui, a nossa massa já está pronta. Eu vou utilizar essa forma retangular, que ela tem 30 centímetros de comprimento por 10 centímetros de altura e 11 centímetros na largura. Eu coloquei aqui um papel manteiga no fundo da minha forma, olha. Eu não untei as laterais, tá? Eu quero que o bolo tenha força para subir, ele vai se agarrando na lateral. Então eu vou despejar a nossa massa aqui na forma, delicadamente para ficar bem certinho. E vamos levar esse bolo para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 35 minutinhos ou até que ele fique bem assadinho, e já voltamos para dar sequência. Olha, o meu bolo já está assado, eu tirei do forno e deixei ele esfriar completamente. Eu preciso que ele esfrie para podermos tirar da forma. Agora é a hora sim que eu vou passar uma faquinha aqui na lateral, olha, para soltar esse bolo, porque a gente não untou a forma, e vamos retirar ele da forma. Com ele quente é meio perigoso quebrar, tá? Então sempre deixa ele totalmente frio. Retiro aqui o papel manteiga
E agora eu já tenho o meu bolo aqui perfeito para montar. O que eu preciso desse bolo? Cortar ele em 3 camadas, tá? Então eu vou pegar uma faquinha aqui de serra e vou cortar esse bolo em 3 fatias iguais. Vou tirar primeiro essa películazinha de cima, para deixar também ele mais retinho, tá? E essa película, ela impede um pouquinho de absorver a umidade. Então eu gosto de retirar ela por conta da coloração e também para o bolo poder absorver melhor essa umidade. E agora, sem muito mistério, olha, eu venho e corto em 3 fatias iguais. Ó, vou colocar ali. E aqui no nosso bolo vou cortar mais 2 fatias. Com as minhas 3 fatias já cortadas, vamos à montagem desse bolo agora. Lembra do brigadeiro que fizemos? Olha só, ele ficou por umas 10 horas esfriando, já tá bem frio aqui. A pasta saborizante de maracujá também já está totalmente fria. E agora é o momento de misturarmos esses 2 ingredientes. Então eu raspo primeiro aqui do plastiquinho para não perder nada. E aqui você pode dosar a quantidade que você quiser de maracujá. Se quer mais forte, pode inclusive fazer mais pasta. Tá? Eu vou colocar toda essa quantidade aqui, vou misturando aos poucos. E aqui não fica muito forte, ele fica suave, mas fica muito saboroso. Se você gosta mais forte, pode fazer mais pasta. Tá? Vai misturando bem até obter a pasta no sabor perfeito para o seu paladar. Vou colocar o restante e terminar de misturar. E aqui o nosso recheio já está pronto. Olha que lindo que ele fica, super cremoso. Vou reservar aqui. Vamos também mexer a nossa trufa de chocolate, que olha, ela já esfriou. Olha como ela está brilhante, linda, fica perfeita. Agora eu lavei a forma que assamos o bolo e eu vou montar ele na própria forma. O que eu preciso fazer? Forrar aqui com plástico. Então eu forro de uma maneira que fique o mais retinho possível aqui, depois eu vou acomodando e esticando esse plástico conforme a montagem for acontecendo. Eu coloco a primeira camada de bolo e nós vamos umedecer esse bolo com uma mistura de água e leite condensado. Aqui eu misturei 200 gramas de leite condensado com 200 gramas de água. E eu coloquei, chacoalhei bem, coloquei aqui nessa bisnaga e nós vamos umedecer esse bolo. Essa quantidade é o suficiente para umedecer as 3 camadas, tá? Então divide mais ou menos em 3 partes. Se você for fazer um bolo para vitrine, para mesa, para corte, coloca menos calda. Eu tô molhando bastante assim, por ser justamente para ser embalado em fatias, tá? Para ficar bem molhadinho. Eu coloquei aqui a nossa trufa de maracujá em uma manga de confeitar para facilitar colocar o recheio, ó. Mas não tem segredos, é colocar uma camada grossa, de mais ou menos a mesma espessura da fatia do bolo. E depois, olha, com a colherzinha eu venho dando uma alisadinha para ficar perfeito. Vamos vir com a outra camada do bolo. Vou umedecer novamente com a mesma caldinha de leite condensado com água. E agora vamos da mesma forma dispor o recheio de chocolate. Se quiser colocar com a colher, sem problema nenhum, eu acho que na manga de confeitar fica um pouco mais fácil. Olha, ainda sobrou também, da mesma forma que sobrou de maracujá. Eu vou dar uma alisadinha aqui do mesmo jeito e vamos cobrir aqui com a última fatia de bolo. E olha que lindo que ficou o nosso bolo, gente. Agora é só molhar a última camada de bolo e ele já está montado e perfeito para cortarmos mais tarde. Feito isso, olha, eu venho com um plástico cobrindo totalmente esse bolo, tá? Para que não pegue cheiro, aromas de outros produtos que tiver na minha geladeira e também para evitar que ele resseque. Então, cobre bem cobertinho aqui com plástico. Se preciso, ainda passe um plástico filme que fica melhor ainda. E nós vamos levar esse bolo para refrigeração de um dia para o outro, ou por no mínimo umas 8 horas. Vou até fechar aqui, ó, com o durex para ficar bem protegido, tá? No mínimo umas 8, 10 horas para ele ficar firme. Eu sempre faço em um dia para cortar no outro, isso ajuda bastante o processo.
Pessoal, aqui eu fiz 2 receitas de brigadeiro que eu já ensinei aqui no canal. Eu não vou entrar nesse mérito para a aula não ficar muito grande. Eu vou deixar o link aqui na descrição da aula para vocês, com o passo a passo completo dessa aula. O que eu fiz? Eu fiz 2 receitas de brigadeiro, enrolei cada brigadeiro com 15 gramas de massa e passei nesse confeito da Calibu. Então, no final, cada brigadeirinho desse ficou com um peso total de 20 gramas. O rendimento dos brigadeiros aqui renderam 67 unidades as 2 receitas, mas eu vou usar somente 48 unidades para o nosso bolo, porque vão ser 4 brigadeiros por fatia de bolo. Pessoal, nosso bolo já está totalmente gelado, ficou de um dia para o outro e agora eu venho aqui e vou virar ele para cortarmos e embalar as nossas fatias. Olha que lindo que ele fica. As slice cakes a gente já acha, olha, as embalagens prontinhas assim. Elas vêm no saquinho, essa aqui ó, é de 12 por 11 por 2,5, tá? É da Sulformas, mas tem diversas marcas, inclusive mais baratas aí no mercado que você já acha. E vem os cartõezinhos para colocar a fatia em cima e também os plásticos já para embalar. Então você acha muito fácil esse produto hoje. Essas folhas, olha, são cartonadas e elas vêm com 2 marcações. Olha só, a gente dobra ela e já dá para acomodar aqui a fatia perfeita. Eu viro essa bordinha para trás para ficar fácil de pegar a minha fatia, tá vendo? Então eu vou abrir aqui o bolo. Nós não vimos que a embalagem ela tem uma espessura de 2,5 a fatia? Então você tem que cortar a espessura da sua fatia com mais ou menos a espessura certinha da sua embalagem. Primeiro aqui eu vou decorar o bolo em cima para podermos colar o brigadeiro. Não sobrou um pouco das 2 trufas? Olha o que eu vou fazer. De maneira bem simples, tá? Para quem não é bom com bico de confeitar mesmo, a própria manga de confeitar que sobrou eu guardei na geladeira. Tá? E agora eu venho, olha, puxando um fio, um do ladinho do outro, ó. Um de maracujá e um de chocolate preto. E vou fazer isso, ó, até cobrir o bolo todo, tá? É bem rapidinho. Olha, nosso bolo já está totalmente coberto com a trufa. Não precisa ficar bonito, que é mais para colar os nossos brigadeiros. Eu tenho que ter aqui do lado um Perfex, sempre bem limpinho, porque a cada fatia que eu cortar, eu vou ter que limpar essa faca. E também, para não borrar os recheios, eu preciso aquecer a faca na boca do fogão. Tá? Isso facilita muito porque corta o meu chocolate sem melecar. Daí eu venho com a folha cartão, olha, eu seguro assim, dobro ela para trás e eu já corto aqui da espessura certinho do meu bolo. Gente, essa minha faca tem mais ou menos 2,5 centímetros, como a minha embalagem. Então eu meço com a própria faca, ó, porque daí já fica certinha a minha fatia. E olha que linda! Daí com a fatia já cortada, a gente acomoda ela certinho. E daí sim, nós vamos decorar com os brigadeiros. Lembra que eu falei que nós vamos usar 48 brigadeiros? Porque vão ser 4 por fatia. O ideal sempre é que o nosso bolo já fique da altura ali do cartão que a gente comprou, né? Dessa embalagem. Mas pode observar que a minha embalagem ficou sobrando um pouquinho lá em cima, ó. Então eu vou vir com a tesoura e vou cortar, tá? Porque eu gosto que fique bem justinho para na hora que fecharmos a fatia fique bonita. E aqui minha slice cake já está pronta, gente. Olha que lindo! Quem que não compra uma fatia dessa? E agora vamos embalar. O segredo da embalagem é o seguinte: você coloca a fatia sobre a mesa, vem com o plástico no lugar e cola ele. Olha, passa a mão tanto em cima quanto as laterais para colar, porque se você movimentar esse plástico depois, ele vai borrar todos os recheios, já não fica mais bonito. Daí com uma faquinha você vira, tá? Ajuda a levantar o bolo e vira. Se tiver sujado um pouquinho aqui, ó, a embalagem nas laterais, limpa com um Perfex com álcool, tá? E daí a gente vem fechando, ó, dobra o plástico e aqui não tem segredo. Cola com adesivo, dobra do outro lado, ó, faz um triângulo e cola também. E não tem mistério, não sou muito boa aqui de embalagem, mas dá certo. Viro e fecho do outro lado da mesma forma. E está pronta a nossa fatia. Olha que linda que ela fica, gente. Vamos virar para vocês verem. Olha que perfeição.
Não tem como não se apaixonar. Essa fatia dura tranquilamente 3 dias em refrigeração perfeita desse jeito, ou 3 meses congelada. É super prática para venda, para presentear, para aniversário das crianças, levar para aula. Já entrega um ali para cada criança. Gente, é muito vendável esse produto. Vamos embalar mais uma, olha. Faz o mesmo processo, limpa a faca, aquece ela no fogão, corta a sua fatia, fica perfeita, enfeita com os brigadeiros e embala. Não tem segredo nenhum. Dá para fazer de diversos sabores. Eu tenho certeza que você vai encantar a todos com as slice cakes. Olha que lindas que ficam elas após embaladas. O rendimento total dessa receita é de 12 fatias como essa, porque ele tem 30 centímetros de comprimento e cortamos com 2,5 cada fatia. Cada fatia dessa pesa aproximadamente 280 a 300 gramas, tá? Serve muito bem 2 pessoas uma fatia dessa. Ou para quem ama aquele doce, claro que vai comer inteiro e querer mais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Me contem aqui nos comentários se gostaram dessa aula, se querem aprender mais sabores, se tornem membros do canal. Venha participar e ter todas as receitas em PDF, o grupo de WhatsApp para poder tirar dúvida e muito mais. Espero vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!